Então fala, meus queridos poppers, sejam bem-vindos de novo. Estamos aqui novamente, eu, Matheus Marques e Camila Machado. Então hoje estamos aqui para falar um pouco se você conhece ou não Deus. Já aproveita que você está aí, já deixa no comentário e diz aí se você conhece Deus, se ele é seu chegado, se você não conhece, é um negocinho, mais ou menos, tal. Então já deixa aí, e daí no final você vai olhar para a sua resposta e comparar quanto que você conhecia de Deus, o quanto que você conhece agora, se você tem mais a conhecer. E vamos lá, solta a vinheta e vamos para mais um Espírita Pop. Então vamos começar. E aí, Camila, você conhece Deus? Bom, eu não tenho essa pretensão de achar que eu posso conhecer Deus, né? Mas dentro ali do que os espíritos nos falaram, que na nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, podemos deduzir, adivinhar Deus, eu tento olhar para a obra como eles nos incentivam e começar a pensar, nossa, mas se essa é a obra, imagina o Criador. Uhum. E isso, eu não sei nem explicar o sentimento profundo que Sim. causa em mim, sabe? E hoje, aqui na Comunhão, a gente estava numa reunião de evangelizadores, e a Cláudia, que é a diretora, ela colocou uma musiquinha pra botar a gente ali no ritmo de início de ano, sobre Deus. E era uma musiquinha ensinada para as crianças no primeiro ciclo. Eu não a conhecia porque eu trabalho com os adolescentes. Uhum. E aí, a musiquinha fala... Eu não lembro direito da letra, mas ela fala assim, que eu olho pro céu, eu vejo Deus nas estrelinhas, eu vejo Deus na água do mar, eu vejo Deus nas flores e tal. E tem uma parte que você faz o som do mar, assim. Aí faz assim, churuá, churuá, chuá. Uhum. Eu conheço essa música. Sabe? Uhum. Gente, mas... Todos os evangelizadores cantaram. Eu imagino que muitos deles já conheciam. Uhum. Então, aquilo vibrou de um jeito no ambiente que eu comecei a chorar. Que nem um bebê. Porque eu senti ali um pouco do que é esse adivinhar Deus. E aquilo me emocionou de, caramba, realmente, como ele é tudo, sabe? Uhum. Como ele é tudo. É pouco... chamar ele de alguma coisa ou falar só de um atributo. Ele é tudo e mais, porque a gente ainda tem tanto para conhecer e aprender. Sim. É aquele negócio, né? A gente conhece Deus, a gente conhece mais as causas, né? As consequências de Deus, né? Do que os produtos do que ele fez, do que necessariamente Deus em si, mas a gente consegue perceber um pouco dele em tudo que existe, né? Sim. É algo muito interessante. Inclusive, você citou aí, um abraço aí pra Cláudia e o pessoal da Disney. Não sei se foi a Edna que mandou a música. A Edna, ela ia passar, não pôde vir, mas ela é maravilhosa, porque ela que cuida dessa parte das musiquinhas. Legal, um abraço aí pra todo mundo da Disney. Mas eu acho muito interessante. Eu sempre gostei muito da parte de Deus. Inclusive, quando eu dou aula, normalmente eu dou essas primeiras aulas sobre Deus, né? Quando eu dou aula pro primeiro módulo lá da mocidade. Sim. E porque eu acho muito interessante que como a gente cresce com Deus, né? Assim, varia, né, de cada um, de como é que foi a sua infância, a sua criação. Mas, assim, muita gente que foi criada já conhecendo o conceito de Deus, né? E foi estudando, como é que evolui, né? A gente começa com um Deus, assim, tipo, um carinha lá no céu, né? Às vezes com uns relâmpagos ou não. O trono. Exato, aí depois a gente vai evoluindo, vai entendendo que é um negócio assim, não é lá um carinha nem nada, é tipo algo meio que imaterial, né? Às vezes a gente meio pensa não, assim, totalmente. Totalmente, né? É que no começo a gente às vezes pensa que é uma energia, né? Tipo uma energia cósmica que tá em tudo. Depois a gente percebe que a energia é matéria, né? Você já falou ali, então é mais um negócio material, né? E só que daí eu acho que sempre chega num certo ponto, às vezes a gente para de pensar no que é Deus, né? De como Deus, essa natureza íntima de Deus que a gente não conhece, a gente às vezes para de pensar nisso e começa às vezes só olhar Deus e falar, Deus é isso, Deus é aquilo, às vezes até usar, infelizmente, o nome de Deus em vão aí, né, tipo, começar a falar sobre Deus como se fosse algo banal. E assim, eu acho muito importante a gente reconhecer Deus em todas as coisas, né, a gente tentar perceber um pouquinho de Deus, mas eu acho importante também essa reflexão que fica, né, sobre a gente continuar pensando, né, porque eu acho que a única maneira de a gente conhecer mais de Deus é a gente continuar fazendo essas perguntas, né. Eu gosto muito de filosofia, então eu sempre gostei muito de olhar nessa parte de filosofia, né? Santo Agostinho fala muito de Deus. René Descartes também fala uma parte muito importante de Deus, né? Eu, inclusive, trouxe aqui, não sei se eu vou conseguir achar a imagem, mas é um paradoxo que tem sobre Deus, né? Uhum. Que ele chama aqui de paradoxo de Epicuro. Não sei se você conhece, sabe quem é Epicuro? Epicuro, ele era um filósofo grego, que ele também foi um dos
filósofos, né? Ou filósofo, que deu origem ao epicurismo, que é uma linha, uma vertente da filosofia aí e tudo. Mas eu não vou entrar a fundo do epicurismo, até mesmo que seria outra conversa. Mas ele coloca um paradoxo que eu acho muito interessante, porque faz a gente pensar sobre essas coisas. Então, ele coloca aqui, paradoxo de Epicuro. Ele está questionando os atributos de Deus aqui. Então, tipo assim, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é bondoso, né? Infinitamente bom e justo, né? Ele está questionando essas coisas aqui. Lembrando que na Grécia, os deuses eram deuses gregos. Então, ele está questionando esses deuses, não necessariamente... Eram vários deuses, não era só um, Exato. né? Então, não necessariamente o Deus contemporâneo que a gente vê hoje, né? Mas aí coloca aqui, a primeira coisa, ó. Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz? Ele pergunta, né? E daí, aí fica na questão. Se você responde que sim, Deus, ele é capaz de fazer o mal. Então, aí ele coloca, se ele é capaz, ele não está disposto? Ou seja, se ele é capaz de acabar com o mal, ele não está disposto? Aí você fica pensando de novo. E daí depois ele pergunta, se ele está disposto, então de onde veio o mal? Ou seja, se ele está disposto a acabar com o mal, mas o mal ainda existe, de onde veio o mal, né? E se ele não é capaz e nem está disposto, então por que chamá-lo de Deus, né? Se ele não é capaz de nenhuma das duas coisas. E isso eu acho muito interessante. Eu sempre dou um paradoxo desse no começo das minhas aulas para colocar a galera para pensar. Legal. Né? E daí eu coloquei aqui pra gente pensar juntos, né? Mas... E aí, Deus está disposto... O que você acha? Deus está disposto a prevenir o mal? E ele não é capaz? Ou ele é capaz? Ele está disposto? Ele não está disposto? Eu acredito assim. Deus, se ele quisesse, ele poderia acabar, extinguir o mal. Mas para isso, ele ia precisar passar por cima do nosso livre-arbítrio. Exato. Porque não foi ele que criou o mal. Se Deus é bom... só sai coisas boas de Deus, não tem como ele ter criado o mal. Sim. O mal vem de nós, porque nós fomos criados simples e ignorantes e a gente tinha ali dois caminhos a escolher, o bem e o mal. E o caminho do mal, ele é muito mais fácil e tentador. Então, tudo que existe que a gente olha e já consegue perceber como algo ruim, vem de nós. Sim. E ele permite que nós, sozinhos... através da nossa evolução e do nosso entendimento que vai se ampliando, tratemos de combater esse mal até extingui-lo completamente. Sim. Ou trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que também, quando eu li, assim, eu penso que mais antigamente, né, a gente tinha muito essa visão muito binária das coisas, né, de bem e é mal, né, e é isso. Não tinha aquelas áreas cinzentas ali, a linha tênue que a gente vê hoje em dia, que é mais comum a gente questionar, né? Mas eu penso exatamente isso, né? A gente nasceu simples e ignorante e as pessoas veem muito mal como se fosse o antagônico do bem, no sentido de, tipo assim, existe o bem e existe o mal. Mas eu ousaria dizer que eu acho que é mais uma visão do existe o bem e existe a ausência do bem. Isso. Que seria o mal. Porque se eu vou pensar como um mal, uma força antagônica que está sempre atuando... Isso. Né? Aí você já vai para uma outra vertente filosófica e já vai para um outro questionamento que daí você... cai nesse paradoxo. E é exatamente a isca que o Epicuro coloca, né? De, tipo, se as pessoas realmente pensarem nessa visão binária de bem e mal, e mal uma força antagônica, acaba que você vai ficar realmente meio... por que Deus não faz nada, né? Mas não é bem assim, né? E quem diz que ele não está fazendo, exatamente, né? Às vezes a gente não percebe... tudo que está sendo providenciado, mas sempre fica esse espaço para a nossa atividade, não a nossa passividade esperando que as coisas caiam do céu. Sim. Você fala que o mal é a ausência do bem, e a mesma coisa também é a escuridão, né? É a ausência da luz. A ausência da luz, exatamente. Não quer dizer que é simplesmente porque não está ali presente que se torna Acho bem interessante, assim, que a gente tem... Quando a gente começa a tirar essa visão binária, né? A gente começa a perceber um pouco de onde Deus está atuando ali, né? Que às vezes a gente, quando não tem essa visão, a gente começa, às vezes, a questionar. Não que a gente não consiga também viver num mundo onde tem o bem e o mal, a gente consegue agir, né? Mas a gente também tem que pensar colocar em outras coisas em consideração. Tipo, a questão, por exemplo, do yin e yang, né? Que a gente também tem um pouco de escuridão, do mesmo jeito que a gente tem um pouco de luz. Então, essa questão da dicotomia bem e mal é algo muito interessante. Acho que é algo que muito... acrescenta quando a gente pensa de Deus e no conceito da presença moral que ele tem na nossa vida, né? Que às vezes é algo que a gente não pensa diariamente, né? E também é importante a gente reconhecer o papel desse mal, que se ele é permitido é porque ele tem algo bom por trás, que é o ensinamento que ele vai trazer. Sim. A gente só sabe o que é bom porque a gente conhece o que é mal em algum momento e fala, caramba, não gostei disso, não foi legal, não foi prazeroso, aquele é o melhor caminho. Então, ao invés da gente olhar só com esse
dessa forma tão negativa pro que é ruim, vamos atribuir a ela esse papel educativo que tem e que não deixa de ser algo bom. E é por isso que é permitido, porque no final reverbera de uma forma positiva para nós, ainda que demore, porque às vezes a gente insiste em não querer enxergar e aprender com aquilo, só se revolta e volta a repetir o mesmo erro. Isso que é a beleza da lei do progresso, né? Que a gente pensa que quando das coisas terem sido feitas do jeito que elas são, né? A gente vê o simples e ignorante, o mal muitas vezes vem por causa da nossa ignorância, né? Por a gente não saber melhor. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vendo o que é melhor, acaba que eu acredito que é até uma forma até mais simples de você enxergar o que é pior. Porque agora você já experienciou as duas partes, e você cresce sempre aprendendo com seus erros, né? Aprendendo o que é ruim, o que é bom. E acaba que você vai se mantendo com aquilo que funciona, com aquilo que é bom para você. E à medida que você vai compreendendo mais, quanto mais você se estuda, mais você se identifica, você acaba crescendo como pessoa, como ser humano, como espírito, e isso acaba te levando para a evolução, né, completa, daí a gente chegar à perfeição. Sim. Então, se Deus criasse a gente completamente perfeito, será que a gente teria essa mesma visão, né, de tipo, o mal é algo que é fruto da ignorância, ou simplesmente uma força antagônica? Será que a gente não seria muito mais propenso, né, a combater o mal como se fosse algo que a gente tivesse que expurgar, entendeu? Alguma visão muito mais radical, entendeu? Então, assim, não tem como a gente saber, são suposições, mas essa visão que a gente tem de o crescimento é infinito, né, constante, e ele é baseado na nossa própria ignorância. Quanto menos ignorante você se torna, mais melhor você se torna, moralmente melhor você cresce, então o combater enxerga o mal... com mais compaixão. Exato. Combater o mal seria combater a ignorância e você praticar aquilo que você aprendeu de bem e colocar isso em prática com o próximo. Eu até li aqui um trechinho da Gênese, onde Kardec vai fazer essa distinção entre o mal e o bem, né? Ele fala assim, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta do calor. Sim. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Deixar de fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser disposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Porém, tendo o homem a causa do mal em si mesmo e tendo, ao mesmo tempo, seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Exatamente. E o livre-arbítrio também tem uma importância muito grande nessa etapa toda. Mas é esse tipo de reflexão que eu acho bem importante a gente sempre ter sobre Deus, né? A questão de o porquê ele faz as coisas do jeito que é, porque eu acho que isso que leva um pouco a gente entender um pouquinho da natureza dele, né? Sim. Outra questão que eu também gosto de colocar muito, né? Eu sempre gostei muito dessas questões de paradoxo, eu coloco também sempre aquele paradoxo da onipotência, não sei se você já ouviu falar. Não. Que é aquela famosa frase, né? Tem várias variações dela, mas vamos dizer assim, se Deus é todo-poderoso, capaz de criar qualquer coisa, né? Então ele consegue criar qualquer coisa. E ele também é todo-poderoso e capaz de, né, de passar por qualquer obstáculo, né? No caso, a gente coloca normalmente uma pedra, né? Então ele é capaz de criar qualquer coisa, empurrar qualquer pedra. Ele consegue criar uma pedra que ele não consegue empurrar? Porque se ele consegue criar uma pedra que ele não consegue empurrar, então ele não consegue empurrar qualquer pedra, logo ele não é onipotente. E se ele não consegue criar uma pedra que ele não consegue empurrar, então ele não consegue criar qualquer coisa, logo ele não é onipotente. Então, é um paradoxo que, assim, fica aqui na cabeça, então, Deus é onipotente ou não é, né? E é muito legal que a filosofia discute bastante sobre isso e tal, e acho que a resposta mais satisfatória para mim, né? Tem vários filósofos que falam, né? Santo Agostinho fala, o próprio C.S. Lewis que escreveu aí, Nárnia, quem quiser ver depois, ele fala, tem também uma fala sobre isso, mas René Descartes, ele fala, né, que se a gente pensar pela lógica, nessa lógica, sim, Deus não é onipotente, mas quem disse que Deus obedece à lógica, né? Se você parar para pensar que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, ele consegue fazer o lógico e o ilógico. Logo, ele consegue fazer qualquer coisa. No Espiritismo também a gente estuda assim, que Deus, justamente para ele ser perfeito, ele criou leis que regem toda a criação. Essas leis são perfeitas. E essas leis são imutáveis no sentido de que nem ele muda, porque ele já sabia que não haveria essa necessidade. Sim, porque ele é perfeito. Isso, e tudo obedece a essas leis. Então, ele também não vai fazer nada que esteja fora dessas leis. O que acontece é que o conhecimento que a gente tem das leis ainda é limitado ao nosso estágio evolutivo. Sim. Por exemplo,
a gente começou a entender que matéria não é só o que a gente sente, toca e vê e tal. Vai muito além. Tem outros estados imperceptíveis a nossas capacidades humanas. É por isso que a gente vai falar em outro programa da vida em outros planetas, e não é porque a gente não está vendo que não está lá. É a mesma questão das colônias espirituais também, que são verdadeiras cidades, né? Com prédios, edifícios e tudo mais. E tá em um outro estado da matéria que a gente não percebe, mas tem o nosso lar ali em cima do Rio de Janeiro. Então, Jesus, por exemplo, multiplicou pães, multiplicou os peixes. Curou muita gente. Como isso se deu? Obedecendo essas leis. Mas é porque nós ainda não temos esse total controle sobre essas leis e entendimento delas. Exatamente. Essa pergunta é justamente para tirar as pessoas um pouco do que... Pô, mas eu não entendo como é que funciona. Como é que funciona? A gente não tem todas as respostas. A gente não entende 100% Deus. E é exatamente esse tipo de questão que coloca... Deus é tão perfeito, ele construiu algo tão perfeito... e que um mecanismo que roda tão bem, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, que pra gente entender o porquê, né, das coisas funcionarem, a gente acaba colocando um defeito, né, imaginando um defeito, pra daí a gente entender como é perfeito, né. E essa é uma das questões. O paradoxo, na verdade, ele é só uma questão ali pra você cutucar a pessoa, mas no final da história, o que interessa é que Deus, ele é perfeito. Então, assim, não se colocaria numa situação como colocado, né? Que não consegue empurrar qualquer pedra, entendeu? Porque ele não teria necessidade. Ele já criou as leis de uma forma que tudo se encaixa, por mais que a gente não compreenda exatamente como tudo se encaixa, mas que tudo é regido por ele, né? Da maneira dele, da maneira que ele estabeleceu lá na criação. Então, assim, mas é sempre interessante a gente se questionar, né, fazer perguntas como essa, porque às vezes a gente fica, Deus sabe de tudo, e às vezes a gente coloca toda a responsabilidade pra cima de Deus, e a gente esquece que Deus também colocou a gente aqui por um motivo, ele criou a gente simples e ignorante por um motivo, que é justamente pra gente estudar as leis, crescer, aprender com elas e se tornar perfeito, porque ele já criou um exemplo de perfeição nas leis, né? Na natureza, em tudo que tá à nossa volta. Então, basta a gente observar, basta a gente se questionar, olhar em volta que a gente vai chegar lá. E Deus, assim, ele deu o nosso livre-arbítrio e essa oportunidade de crescimento que é ele executa os seus desígnios através das suas criaturas. Sim. Isso vai desde dos anjos, dos espíritos puros, até nós, espíritos imperfeitos, que também já podemos fazer algo. Ser a resposta, por exemplo, da prece de alguém, contribuir para a sintonia elevada do nosso planeta. Eu trouxe até aqui um textinho do livro Encontro Marcado, que é do Emmanuel, psicografia do Chico, e o capítulo 1º é Cooperação com Deus. E eu vou ler só alguns trechos. Mas a Emmanuel fala assim: Deus te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, a gente tem que observar aonde eu posso ser útil. E ele espera de nós esforço e dedicação. Aí, uma outra parte aqui, eu grifei. Onde estiveres, e sejas quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te permeiam a fé em Deus. Ou seja, tá tudo dando certo? Agradece. Note que não é por acaso. Porém, quando os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas. Então, as coisas começam a dar errado mesmo quando você está caminhando no bem. Como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, e parece até que o mal vai vencer ao bem. Recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior. É aí que a gente demonstra se tem fé. Porque se confias em Deus, e fé não é só acreditar, é confiar, Deus igualmente confia em ti. Então, ele conta com a gente para não desistir, para persistir, tendo certeza de que isso aqui é processo e não é causa final. Sim, exatamente. Deus nunca deixa a desejar. Então, se você chegou num ponto onde você se vê meio sem saída,
primeiro a gente tem que sempre lembrar que a gente não tá sozinho. Então, Deus também tem essa propriedade. Ele é onisciente, ele está em todos os cantos. Isso. E no momento que você mais fraqueja, no momento que você mais se sente desamparado, é o momento que você mais tem que olhar para dentro e olhar também para as outras pessoas, olhar para o mundo e perceber, Deus está aqui e isso aqui está aqui por um motivo. Então, a gente tem que sempre ter fé nele, fé na gente também, porque a gente somos filhos de Deus, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem um potencial, uma centelha divina lá dentro que é capaz de fazer basicamente qualquer coisa. Por isso que Jesus falava, vós sois Deus. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes se esquece disso, às vezes a gente se esquece disso, porque a gente esquece de lembrar, às vezes, de Deus no momento mais difícil, a gente às vezes fica recluso, e nessa nossa reclusão a gente não enxerga Deus dentro da gente, mas quanto mais a gente enxerga Deus tanto dentro quanto fora da gente, mais fácil fica passar por esses momentos onde você se sente meio desamparado, né? Ele sempre vai estar te guiando tanto na sua consciência, quanto às vezes em agentes terceiros, né? Amigos espirituais e família, entre outros. Às vezes parece, assim, algo tão distante. Uhum. Parece, assim, que ele é grandioso demais para se preocupar com pouco, com nada, o que a gente pode enxergar dessa maneira, né? Sim. Mas nada passa desapercebido para Deus, porque a gente tá mergulhado em Deus. E é isso que tá aqui na Gênesis também, quando vai falar de Deus e da natureza divina. Nós estamos mergulhados nele, então é como se fosse um fluido. Eles falam que ele não é um fluido universal, mas que pra gente tentar entender, é como se fosse, e que então, assim como o ar nos rodeia e tá presenciando tudo que tá acontecendo e registrando os nossos pensamentos aqui através do fluido cósmico universal, imaginem um fluido também que nos circunda e que nada passa desapercebido, nem os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos, nem as nossas atitudes. E então, Deus está vendo tudo e está cuidando de tudo. Como ele faz isso? Através das suas criaturas. Sim. E coordenando, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Afinal, Deus é a inteligência suprema, né? Exatamente. E que então a gente tem que se aproximar mais. Por exemplo, muitos espíritas, inclusive, têm a tendência de, na hora de fazer uma prece, direcionar a um espírito específico. Ou a Jesus, mas se esquecem de Deus, como se fosse assim... É muita pretensão da minha parte orar diretamente pra Deus. Claro que não. Não, sabe? Dá na mesma. Orou pra Deus é a mesma coisa que orar pra um espírito qualquer que a gente se afinize. Orar pra um espírito é a mesma coisa, mas vamos nos voltar mais pra Deus, pra que a gente lembre constantemente desse Pai que zela e nos ama infinitamente. Essas distâncias, às vezes, né? Essa imensidão de Deus, às vezes, nos assusta, né? E a gente acaba se distanciando um pouco, né? A gente acaba se sentindo, né, não digno, né? Isso. E daí, é uma coisa que eu falo bastante. Você tem que aprender a colocar Deus um pouco mais perto de você, né? Deixar ele um pouco mais próximo. Mesmo que você não compreenda ele 100%, deixa ele um pouco mais próximo, né? Deixa esse medo de julgamento, de... ignorância sua. Não, Deus tá ali, ele tá ali pra te amparar de qualquer modo, né? É uma coisa que eu falo muito pras pessoas, é tipo, cara, tenta realmente pensar em Deus como um brother, entendeu? Tenta pensar em Deus ali, que ele é o cara. Paizão. Exatamente. Isso é uma coisa interessante também, já me questionaram isso. Por que Deus Pai? Eu falei, cara, Deus Pai, Deus Mãe, tanto faz, entendeu? A gente coloca muito Deus Pai, acho que foi muito uma questão cultural. Mas se você se você sente a vontade de falar em Deus Mãe, não tem problema. Deus não tem gênero, né? Então... exatamente, mas é mais pelo sentimento, ou seja, aquilo que se espera de um verdadeiro pai, porque tem muito pai que é pai, mas ainda não age como tal, mas vamos pensar naquele modelo que a gente tem de pai, e que na verdade é um modelo limitado por causa da nossa compreensão que é limitada, mas que já é né? Quando a gente pensa num paizão, Deus é isso e muito mais. Então, era só pro povo daquela época deixar de enxergar ele como um soberano cruel, odiento, que tem os seus eleitos e tal, e que castiga e pune e coisa e tal. Exatamente, essa questão de... né, é só uma questão de tratamento, de tipo, como você enxerga Deus, como você torna a visão dele mais confortável para você se relacionar com ele. Mas a relação com que a gente tem com Deus é algo muito íntimo também. Então, assim, não tenha medo de exprimir essa relação. Principalmente quando tá você sozinho ali, você e Deus, é só você e Deus, esquece o resto. E quando a gente quiser, então, conhecer Deus, que é o nosso tema de hoje, que a gente também não se preocupe com isso, dessa dificuldade, que é porque é natural. Os espíritos dizem que somente os espíritos puros, já ali na categoria de crísticos, é que realmente compreendem Deus. Exato. Tanto é que Jesus, ele já era uno com Deus, no sentido de manter a sua individualidade, mas ele
entre aspas, conversava pelo pensamento com Deus, né? Isso aí também é metafórico, porque Deus não conversa. Sim, mas ele, de alguma forma, havia essa comunicação. Por enquanto, no nosso estágio, tá aqui na Gênesis também. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante suas obras. Vamos olhar para a obra. Exatamente. A natureza, as pessoas, porque, né, as pessoas, elas podem ter ainda muitos defeitos, mas elas têm coisas belas. A perfeição que é o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, que é uma verdadeira máquina, é incrível. Mas eles botam, e Kardec bota aqui, ó, para compreender Deus ainda nos falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Então, vamos parar de quebrar muita cabeça com isso e começar a nos abrirmos para sentir, deduzir, adivinhar Deus. Exatamente. Esse é o ponto que a gente chegou. A gente chegou aqui e já falou o tanto de coisa que você não conhecia sobre Deus, o que você conhecia sobre Deus. Então, agora, o tanto de coisa que a gente falou sobre alguns atributos de Deus, né? Onipotência, onisciência. A gente pode até ler aqui, né, todos os atributos, se o pessoal quiser. Talvez algumas pessoas não conheçam, mas eles foram listados por Kardec, né? Tanto lá no Livro dos Espíritos, como aqui na Gênesis também. E os Espíritos já falam, tá, esses aí estão ok, mas isso não termina de descrever. Mas pro momento evolutivo de vocês, vamos deixar por aí, que já é o bastante, como eu falei, já é difícil. Esses pontos, esses atributos também, quando eles apresentam pra gente, é algo muito absoluto, entendeu? Totalmente poderoso. E pra gente ainda é difícil de compreender algumas coisas. Então, assim, aquilo ali é só a rebarbinha, né? O comecinho de Deus. Então, a gente... Você quer ler aí? Qual é a questão? Pior que eu não abri aqui, eu coloquei não, então deixa eu ler aqui. Mas tem na Gênesis também, no capítulo 2, aí a gente vai lá pro item 9, aí Kardec vai listando e vai explicando. Aqui a gente não vai explicar, mas a gente aconselha a leitura. Deus é a suprema e soberana inteligência, é eterno, é imutável, é imaterial, é o todo-poderoso, é soberanamente justo e bom, é infinitamente perfeito, é único. Suprema inteligência. Então, aqui ele fala assim: Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode deixar de ser assim. Exatamente. Eu achei aqui a questão 13 do Livro dos Espíritos, ele também fala dessas questões. Não vou ler de novo, porque é muito parecido, né? Sim. Mas se vocês tiverem interesse, só ir lá, questão 13 do Livro dos Espíritos. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que tenha inspirado a tentar se conectar mais com esse paizão que tá aí distribuindo amor e esperando que a gente se abra cada vez mais, se conectar com ele, querer, né, esse contato maior. Não deixem de curtir, de dar o likezinho de vocês nesse vídeo, vocês ajudam demais a divulgar a doutrina espírita, e isso é caridade. Que vocês sigam aqui o canal da Comunhão Espírita no YouTube. A gente tá lá no Instagram também, então não deixem de conferir. Deixem um comentário falando o que vocês acharam, sugerindo temas, porque esse programa é pra vocês, então a gente tem esse interesse de buscar e falar aqui sobre o que vocês queiram ouvir, tá bom? E a gente se vê numa próxima, aguardamos ansiosamente, se Deus quiser. Até lá!